Se cada ser humano é diferente do outro, como que o gestor deve fazer para montar uma equipe coesa e bastante produtiva? O escritor russo Leon Tolstói, ele dizia que o ser humano é feito da mesma água, o ser humano, e como os rios são. Então tem rios largos, tem rio estreito, tem rio profundo, tem rio raso, tem rio que corre rapidamente, tem rio que corre mais lento, tem estuário, tem delta. O que é o estuário? O estuário é aquele rio que quando ele está saindo no mar, ele vai desgastando as suas margens. Esse é estuário. Lembra dessa aula? E o que é o delta? O delta é que vai acrescentando resíduos na sua foz. Então você fala assim, ó, é o delta do Rio Nilo, porque ele acumula humus lá na sua foz. É o estuário do Rio da Prata, que é a junção do Paraguai, Uruguai e Argentina. Estuário, porque ele vai abrindo. Então, o segredo, no meu primeiro livro, eu fiz essa figura aqui, dá para perceber? O que é? É colocar a pessoa certa no lugar certo. É Sim. uma figura um pouco engraçada, mas ele está no meu primeiro livro. Eu tenho 20 livros, esse aqui foi o primeiro que eu fiz em 96. E o professor Gustavo, meu editor, que me ajudou, foi ele até que sugeriu essa figura aqui, para mostrar. Os dois são desconfortáveis, né? Então é a maneira mais assim Sim. engraçada de colocar. E aí cabe quem? Ao líder. Ao líder saber time de futebol. Eu sou São Paulino, não sei qual é o time de vocês aí, mas o nosso São Paulo estava difícil. E aí veio agora o segundo técnico argentino, o Crespo, né, sempre elegante, na beira do campo lá, aquele terno italiano, e ele conseguiu com o mesmo time acertar e o São Paulo ganhou vários jogos seguidos e estava lá embaixo, conseguiu chegar num grupo mais privilegiado dentro do Brasileirão. Então a função do técnico é essa, ele colocar as pessoas certas no lugar certo. E às vezes nem sempre só colocar no lugar certo, ter aquela conversa, né? Eu confio em Uhum. você, se você não jogar bem hoje, o próximo jogo eu vou escalar você de novo. Aí isso gera uma confiança nele, porque quando a pessoa fica muito tenso, ele começa a errar. Uhum. Então, são palavras importantes, e eu sempre brinco no aeroporto, né? Não tem coisa mais estressante quando você está no aeroporto e a mala não chega. Se tiver duas malas, a que chega é da roupa suja e da roupa limpa, não chega. E aí você vai lá naquela moça que atende bagagem extraviada. Não tem ninguém mais irritado que alguém do lado de Hum. fora. Aí eles abrem assim uma desse tamanho assim, ó, e pergunta: qual a sua mala parece com qual? Sabe, Natália, que eu fico olhando daquelas 50, nenhuma parece com a minha mala. Não é possível. Mas não é que eu tenho agora, sempre, nunca acho. O que o cara fez ali? Então eu costumo tirar foto da minha mala antes de despachar e para depois mostrar. E aprendi uma coisa: toda vez que eu tiro foto, a mala não extravia. E se um dia esquecer de tirar foto, eu começo a correr risco. Interessante É isso na igual a vida. questão do seguro, né? A gente faz seguro e não usa. Se tu ficar sem seguro, aí Exato. parece que alguém dá uma batidinha no teu carro. Então é o seguinte, se tem alguém com esse o que é a moça de bagagem? "Ô senhora, mas não Tem que ser muito chegou, simpática. vai ser no próximo Muito voo", né, simpática. pode até ser brincalhão, mas o voo pousou, né, aí, né. Isso. Então é a pessoa certa no lugar certo. E não quer dizer que a pessoa que seja um estuário não tenha um lugar certo, que às vezes a pessoa é um tratorzão, em certo momento precisa de alguém arrojado dentro de um perfil da empresa, né, e a outra tem outro que seja mais conciliador. E os perfis dá para ser usado. Você não vai mudar as pessoas, é o perfil. E, Só crer, tem que saber encaixar no lugar certo. e aí a posição de quem lidera, porque os recursos humanos, quando entrevista, a gente não consegue captar, porque a pessoa responde tudo aquilo que ele sabe que a gente quer ouvir. Então, por mais que você pergunte, às vezes não fica bem claro. Mas quando você vai começar a trabalhar com a pessoa, aí você percebe que ela tem características e aí tem que saber colocar a pessoa certa no lugar certo. Sim. E aí tem alguém que fala, até que quando se percebe que a pessoa não tem perfil, é melhor você então contratar outra pessoa para aquele local, porque você precisa de alguém de confiança naquele ponto.
É verdade, porque o senhor estava falando aqui agora, eu lembro de uma situação que o senhor falou na palestra, de colocar realmente a pessoa certa naquele perfil, né? Quer coisa mais agradável, muitas vezes você ligar para um consultório e passa pela secretária e a secretária é completamente diferente daquele profissional e começa a criar barreiras, uma indisposição, você acaba às vezes pegando uma chateação, um ranço do próprio profissional por causa do perfil daquela pessoa que foi contratada. Eu vejo que realmente tem que conhecer e às vezes não é para aquilo, porque acaba você não consegue nem chegar a ter e às vezes o profissional é maravilhoso, mas aquele funcionário que passou antes por você não deixou a desejar, né. Esse dia eu vi um comentário do Leandro Carnal, que ele sempre demonstra uma pessoa temperada, calma, tranquila. Ele contou um caso, ele ia dar aula na faculdade, ele dava aula em Campinas, e a consulta dele era às 9h, ele chegou às 8h30, para não atrasar. O médico chegou 15 para as 9h. Ele vibrou por dentro que o médico chegou, aí deu 9, 9h05, 9h10, 9h15, 9h20. O médico chamou ele 9h25. Aí ele conta que entrou no consultório, não aguentou. Eu estou esperando o senhor desde 15 para as 9, o senhor entrou aqui às 9, agora é 9h25. Aí o médico, eu estava abrindo uns e-mails. Ele Ah, conta uma série de coisas ali, não vou lembrar agora, mas ele simplesmente falou algumas coisas para aquele médico e foi embora sem fazer a consulta. Então, a pessoa quer ver os e-mails lá e falando de viagem, alguma coisa, esquecendo que tem lá de fora alguém com um compromisso agendado para as 9 horas. Então, a pontualidade é muito importante. até porque a pontualidade é cobrada para que a gente chegue antes, Sim, mas o profissional pode atrasar, que sim. acontece isso. Você vai no consultório, você não pode atrasar, né. E a outra pessoa Aí eu tenho uma pergunta para você. Por que que os pontuais nunca são elogiados? Sabe por quê? Os pontuais nunca são elogiados, porque quando eles chegam, não tem ninguém lá ainda.